Como é que a história ela se repete, tá? É rapidinho, mas só você lembrar, na época do século XVI, quando Gutenberg, ele criou a imprensa para fazer livros, e começaram a se difundir informações, livro difundindo informações. Sabe quem ficou pé da vida com isso? A igreja. E a igreja criou o chamado Index Livrum Prohibitorium. Ela começou a proibir alguns livros. Como eu criei a imprensa, a informação começou a se propalar, eu preciso proibir a propalação dessas informações. Aí ela criou esse índice, os livros que eram proibidos, como por exemplo, Galileu, por exemplo. O que ela fez? Ela começou a criar detalhes. Qual o detalhe? Ela falava que esses livros falavam de heresias, esses livros falaram que eram contra os bons costumes, contra a moral e contra a hierarquia da igreja. E passou a proibir alguns livros. Entenderam? Isso foi lá no século XVI. Hoje, você tem informação. Só que essa informação agora ela é colocada na ponta do celular. Lá na tela do celular. Então preciso agora criar um Index Celularium Prohibitorium. Preciso proibir essas informações. Só que hoje eu não falo que é heresia. Eu falo que é o quê? Eu falo que é fake news. Eu não falo que são contra os bons costumes. Eu falo que é desordem informacional. E eu não falo que é contra a hierarquia. Eu falo que é um ataque às instituições. E é interessante que no passado, quem interpretava os bons costumes, sabe qual é o livro que interpretava os bons costumes? Era a Bíblia. A Bíblia que interpretava os bons costumes dentro de uma sociedade. E sabe quem interpretava? As pessoas que eram vestidas de branco da igreja. Hoje, você está com a Bíblia, sem dúvida nenhuma, só que hoje, o grande livro da interpretação do convívio em sociedade é a Constituição. E sabe quem interpreta? Não são pessoas vestidas de branco, são pessoas vestidas de preto. E elas se utilizam desse livro, que é o grande livro, para poder manipular comportamentos humanos. E eu vejo que tem ministros que estão em outro caminho. O caminho é de proibição, ou o caminho vai ser seguir igual estão fazendo. Que foi, basicamente, na minha leitura, o que esse ministro fez com esses influencers. Vou para esses influencers, já que eu não posso contra eles, já que se eu criar o Index Celularum Prohibitorium, eu não posso proibir celulares, como proibiram livros no passado. Então o problema não é o livro, o problema é quando o livro se torna propalado. O problema não é informação, é quando a informação ela é propalada. Esse é o problema. E um último paradoxo, Gustavo, só para concluir. Na época da imprensa, teve um problema e uma coisa ruim. Qual foi a coisa boa? A coisa boa é que a Bíblia ela foi difundida e muito. Todo mundo tomou conhecimento da Bíblia quando ela foi